Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Fala, fofuchos e fofuchas. Tô ligado aí só na live do Jorge Mateus, né? Não tá de férias não, hein? Tá tranquilo? Como é que foi aí? Passou o final de semana muito bem? Mas a semana tá começando de novo. Vamos voltar às nossas aulas, né? Tranquilo até aí? A gente tá fechando nosso conteúdo de história. Já fechamos aí o conteúdo, falamos sobre o Império Romano, falamos sobre a Alta Idade Média, discutimos aqui a Alta Idade Média, as características da Idade Média, falamos dos contos de fada, inclusive falar sobre a arte. Até a arte era controlada pela Igreja Católica. Para você ter uma ideia, você não podia fazer arte se não fosse falando sobre a igreja, falando sobre Deus, sobre os santos, sobre os anjos. Tinha que ser uma arte sacra, uma arte religiosa, senão ela era secular, era do mundo, ela não era aceita. E existia, inclusive, a Igreja Católica, ela coloca uma tabela, ela vai lançar uma tabela para os artistas poderem falar, poder pintar. Então, para você ter uma noção do que a gente está falando, sobre a arte medieval, a arte da Alta Idade Média, para você pintar, você tinha que falar sobre religião, sobre Deus ou a Igreja Católica, e os seres não podiam estar no mesmo nível. Então, na hora de pintar alguma coisa, você tinha que pintar Deus, no quadro aí tinha que estar acima dos outros seres. Deus ou era fogo ou era uma luz, tinha que ser representado assim, abaixo de Deus Jesus, abaixo de Jesus os santos, abaixo dos santos os anjos, abaixo dos anjos os seres humanos, abaixo dos seres humanos os animais. Você não podia pintar eles no mesmo nível. Que era uma ofensa, isso. Para você entender até que nível e não havia noção de profundidade. As pinturas eram chapadas. A gente vai ver aqui só no Renascimento que vai aparecer essa ideia de profundidade. A gente vai discutir aí. Mas principalmente essa característica da Igreja Católica está controlando a produção de cultura. Fechamos aí só esse bisuzinho. Vamos partir então agora para o nosso questionário. Vamos corrigir. Falou, galera? Abração. Vamos embora. Vamos lá, galera, então? Vamos corrigir nosso questionário? Tranquilo? Vamos na primeira questão aqui, ó. Qual das alternativas abaixo aponta características da sociedade na Idade Média? Vamos dar uma olhadinha aqui. Intenso comércio floresceu na primeira metade da Idade Média. A gente viu aqui que não, a primeira parte da Idade Média, a gente chama de a gente chama de Alta Idade Média, é o momento em que vai haver a ruralização, encastelamento, a gente falou que todo mundo foge das cidades para o interior, então essa aqui não rola. Intenso florescimento da ciência com as novas descobertas da medicina. Não, com certeza não. A gente falou que a Igreja Católica agora passa a controlar tudo. Falamos aqui do mito da bruxa, de tomar um remédio. A Igreja Católica, a ciência aí, ela não vai se desenvolver, tanto que a gente falou que a idade é das trevas. Tranquilo? A sociedade era estamental, quase não ocorrendo mudanças na classe social. É isso aí, foi o que a gente falou aqui, até dos contos de fada. É difícil alguém trocar de classe social. Até a gente falou aqui da frase, filho de ferreiro, ferreiro é. Provavelmente ele não trocaria de classe. Tranquilo até aí? Vamos para número 2. Em relação ao clero na Idade Média, clero e a igreja, todas as afirmativas estão corretas, exceto, então estou procurando aí a errada. Alfabetizavam a nobreza através dos livros de Sócrates e Aristóteles? É essa aí, já pode até marcar ela. A gente falou aqui, ó, a conversão dos bárbaros da primeira invasão bárbara, ela é feita por quê? Porque eles fogem, fazem o processo de encastelamento, eles vão virar os nobres, vão aprender a ler e escrever através dos padres, com a Bíblia. Então esse processo aí acaba cristianizando esses bárbaros. Tranquilo? Vamos então para número 3. Sobre a Idade Média, é correto afirmar que, vamos ver, ela ocorreu somente na parte oriental do antigo Império Romano? Não. Nós falamos aqui, eu ainda reforcei na aula,
Gente, o Império Romano cai só na Europa, tá? Só na parte da Europa. O Oriente e a África ainda continuam como Império Romano do Oriente. Tá? O Império Romano do Ocidente é que vai cair, vai virar um mundo medieval. Tranquilo? O período em que suas características estão mais presentes é chamado de Baixa Idade Média. Não, a gente falou Alta Idade Média. É o momento em que as características medievais são mais fortes. O fim das invasões bárbaras marca o início da Baixa Idade Média? Foi. Porque a gente falou aqui, ó. A Alta Idade Média ela vai até o fim das invasões bárbaras. Quando os bárbaros param os ataques, aí começa o processo das pessoas saírem dos castelos, o reencontro, o comércio vai surgir, a gente vai começar a discutir isso tudo no próximo trimestre. Aí é todo um processo de ressurgimento urbano, de ressurgimento aí do comércio, dessa coisa toda. Então o que marca aí o fim da Alta Idade Média para o início da Baixa Idade Média é o fim das invasões bárbaras. Tranquilo até aí, gente? Vamos agora para a questão número 4. Em relação ao sistema jurídico na Idade Média, qual alternativa marca uma característica desse período? Vamos lá. Eram leis baseadas no Código de Hammurabi? Não, nada a ver com isso. Seguiram completamente o Código Romano sem alterações? Também não. Seguiram a legislação bárbara saxônica? Não, nem escreviam nada, né? Não tinham leis, não tinham língua escrita. Eram leis consuetudinárias, gritadas em praça pública? Essa aí que a gente falou. O cara lá chega lá, prende o pergaminho na rua e grita para todo mundo, para os poucos que sabem ler, leem, e os que não sabem, que é a grande maioria, vai passando de boca em boca. Complete a pirâmide social da Idade Média. Foi o que a gente falou aqui. Lá em cima, no alto, a Igreja Católica, o clero, os que rezam, No meio, a nobreza, os que fazem guerra. E embaixo, os servos. Você vai botar aí, ó, servos, e a gente até fala assim, os vilões. O que é o vilão? O vilão geralmente é aquele cara que tinha uma terra, um pedacinho de terra muito pequeno, tamanho de uma vila, mas ele não era um grande proprietário, então ele não podia dividir as terras dele. Que a gente vai ver aqui o modelo de produção medieval, o feudal, ele não tinha terras para dividir. Então a terra dele era muito pequenininha, então ele fazia o quê? Ele colava com um grande senhor feudal e botava as terras dele junto com um grande senhor feudal. Então era aquele pequeno proprietário que estava colado com um grande proprietário, virava puxa-saco. E caguetava os trabalhadores, né? Daí a palavra vilão virar uma coisa negativa. Tranquilo? Vamos seguir? 6. Qual das alternativas abaixo aponta características da religião na Idade Média? Vamos lá, letra A. Várias igrejas cristãs e protestantes atuaram na Europa medieval. Não, a gente falou aqui, ó, só podia haver uma religião, e era a religião católica. Tinha que ser cristão e cristão católico, só havia um modelo, tá? B. A Igreja Católica dominava na Europa medieval, controlando a produção cultural e tendo grande influência sobre a vida espiritual das pessoas. É a letra B. A gente falou aqui, controlava tudo, a arte, a saúde. Ninguém podia fazer nada que não passasse pela mão da Igreja Católica. Ela já vem se estruturando no Império Romano, que a gente falou. Ela fazia as contas, comprava impostos, aquela coisa toda. Então lá entra a Idade Média agora mais forte ainda. Foi? Explique o ostracismo, número 7. Explique o ostracismo social. Porque a gente falou aqui, lembra da ostra. Lembra lá da pérola que vive dentro da ostra. Então, você pode colocar aí, ó. Eles viviam encastelados e havia pouca comunicação entre os reinos. Eles viviam encastelados e havia pouca comunicação entre os reinos. Aí bota aí, ó. Em geral, eram autossuficientes. Ou seja, você vivia com aquilo que era produzido no reino. Você não ficava esperando vir coisa de fora. Não é igual você hoje que vai lá, entra no site e compra coisa da China.
Não tinha como fazer isso. Você tinha que viver com aquilo que tinha no reino. Que ninguém ia no outro reino buscar mais nada. Fomos até aí, gente? Vamos lá. Agora para número 8. A literatura medieval possui um número incontável de contos de fadas. Este tipo de obra literária permeava o imaginário de vários adolescentes da época, que tentavam mudar suas condições de vida através de um relacionamento. Do outro lado, a Igreja Católica buscava desenvolver nas novas gerações o medo da cura oferecida fora da Igreja. Explique o mito da bruxa criado pela Igreja Católica. Aí, ó, tá aqui a figura, né? Branca de Neve, né? Aí nós falamos aqui. A Igreja Católica, vou botar como resposta aí, a Igreja Católica cria o mito da bruxa para que as pessoas não aceitassem. A Igreja Católica cria o mito da bruxa para que as pessoas não aceitassem nenhum tipo de remédio para a sua doença vindo de fora da igreja. A gente falou do chazinho, né? Hoje tem tua avó que dá um chazinho para você. Tá passando mal? Tô fazendo um chazinho de boldo. Você olha para a vovozinha hoje, você não vê mais. Você hoje vê a boa velhinha. Naquela época você vê a bruxa má. Olha a maçã, que é sinônimo de saúde. Até nos Estados Unidos, né? No colégio, o aluno, para puxar o saco da professora, leva uma maçã. A maçã é um símbolo de saúde. Olha aí, ó, como estivesse oferecendo uma coisa ruim para ela. Fomos até aí, galera? Fechamos? Tranquilo? Qual a relação entre a sociedade estamental medieval e os contos de fada? Tá aí a resposta no texto daquela ali, tá? A dificuldade, como resposta, a dificuldade de trocar de classe social era fantasiada nos contos de fada com o casamento de um príncipe. Tranquilo? Fecha aí esse pedaço. Gente, corrigimos já a nossa apostila. Estamos fechando aí já esse material do primeiro bimestre. Galera, conforme for, eu estou deixando depois aí mais uma bateria de exercício para a gente corrigir. Valeu? Um abraço, boa semana para vocês, gente. Saúde para todo mundo aí em casa. Valeu!